de paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Boa noite, queridos irmãos. Que o Senhor nos abençoe e proteja. Nessa noite fria para vocês aqui de Cabo Frio, para mim que veio de Petrópolis, 2 graus de temperatura, 20 metros da mata, tá ótimo isso aqui, maravilha. Aliás, por isso eu fugi para vir para cá, porque afinal de contas, depois dos meus 80 anos, eu também tomo cuidado com o corpo físico. Não é só cuidar da alma, também tem que cuidar do que está bom, por enquanto. Acontece, porém, meus irmãos, que com tantas décadas de doutrina espírita e a responsabilidade que sobre mim bate, eu tenho procurado divulgar uma coisa que não sei porquê, não se aprofunda no conhecimento nas casas espíritas. Razões diversas, abordam sem muita profundidade. Então, talvez a gente seja repetitivo, mas a gente vai falar uma coisa muito importante. Aliás, é tão importante que sobre ele foi publicado este livro. É o único livro da doutrina espírita que foi necessário publicar um outro livro, chamado Elucidário de Evolução em Dois Mundos. O título aqui é Evolução em Dois Mundos. Houve um livro publicado chamado Elucidário sobre a Evolução em Dois Mundos, que na verdade é só uma enciclopédia para explicar as palavras que aqui estão, sem o que vocês não vão entender de jeito nenhum. Qualquer página que colocarem estará assim. Então nós vamos falar, baseado nesse livro Evolução em Dois Mundos, sobre perispírito. Para começo de conversa, não há que falar sobre perispírito somente. Perispírito, corpo espiritual, corpo psicobiofísico, são muitos os nomes. No Enciclopédia de Parapsicologia, Metapsíquica e Espiritismo, de João Teixeira de Paula, são relacionados 67 nomes pelos quais o perispírito é conhecido, e no mundo inteiro. Vocês conhecem um carrinho pequeno? Ele é pequenininho, como foi lançado pela Ford. Chama-se K. Por que chama K? K, em sânscrito, quer dizer corpo espiritual. Só por aí, veja, ele é pequenininho, tudo jeitosinho, então corpo espiritual. Alguém resolveu bolar assim a coisa. Então tem muitos nomes. Hoje em dia a ciência chama de modelo organizador biológico. Quando eu estudei isso mais em profundidade, eu fiquei apaixonado. Porque, por exemplo, se eu sou espírita e chego para alguém que acredita na reencarnação, ele diz para mim assim, meio jocosamente, você acredita na reencarnação? Isso vai voltar? Que isso? Isso acaba tudo, cara. Para com isso. Ou a gente vai para o céu, que deve ter uma inteligência superior. Se não existir, a gente vai para outro lugar, não vai para lado nenhum. Mas para com essa ideia. Porém, na Rússia, um cidadão, Semyon Kirlian, e a sua esposa, Valentina Kirlian, fotografaram parte desse modelo organizador biológico, perispírito, ou corpo espiritual, ou muito dos nomes que tem. A coisa mudou. A ciência passou a observar. Então, além dessas observações, eu me aprofundei e fui descobrir, por exemplo, no Antigo Testamento, no Eclesiastes, na última página, não trouxe a Bíblia, porque os senhores vão acreditar em mim, ou então está transmitido, podem confrontar. Na última página, o pregador diz o seguinte, antes que se rompa o fio de prata, antes que o corpo seja lançado à terra, etc., vem a morte. Então, veja só, naquela época, o corpo espiritual já era conhecido, porque o corpo espiritual se liga ao corpo físico, quando o espírito se afasta, fica ligado ao corpo físico através de um fio, que naquela época não podia falar de energia, porque a palavra não existia. Depois eu peguei mais surpreso ainda, verifiquei que o Novo Testamento tinha referências explícitas de Jesus, quando ele fala, no capítulo 12, bom, vamos primeiro falar na Bíblia, capítulo 22 de Mateus. Então, Jesus fala sobre a veste nupcial, sem ela estar perfeita, ninguém entra no reino dos céus. Surpreso, eu descobri que isso fazia alusão ao perispírito, ao corpo espiritual, ao modelo organizador biológico. Fui mais longe, verifiquei que São Paulo diz uma coisa impressionante. Ele diz que assim como há corpo material, também há corpo espiritual.
vão mais longe. São Paulo diz assim, a carne e o sangue não vão para o céu. O que vai para o céu é o corpo espiritual. Eu digo, como eu não vou divulgar isso? Porque aí depois eu bati com esse livro, que os senhores já leram e conhecem, Obreiro de Vida Eterna, do Chico Xavier. E que diz simplesmente o seguinte, Chico, aliás, aqui no caso, Chico recebeu, como sabem vocês, o livro de André Luiz, chama-se Obreiros da Vida Eterna, e ele diz assim, André Luiz, acariciando elevada a obra-prima, o que é essa obra-prima? Estavam programando a reencarnação de uma pessoa. E como é que é feito isso? No plano espiritual, pegaram um modelo organizador biológico, um perispírito, tiraram o essencial dele, aquilo que a pessoa teria que passar no futuro. Então, ali eles estavam fazendo o mapa que ia guiar a vida daquela pessoa. Então, ele diz simplesmente o seguinte, tem razão, André Luiz, tem razão, meu caro Gotuso, se os homens encarnados compreendessem a importância do estudo alusivo ao corpo espiritual. Ele respondeu, Gotuso respondeu, sim, a ignorância que nos segue até aqui é simplesmente deplorável. A personalidade humana entre as criaturas terrestres é mais desconhecida do que o próprio Oceano Pacífico. Eu digo, não, eu vou divulgar isso a vida inteira, sempre que eu puder. Deixou o tema livre, eu estou divulgando isso. Nos centros espíritas de Petrópolis e de outras cidades. Eu acho isso fundamental para a vida, não tem como não ser, porque é extraordinário. Então, começamos vendo o seguinte, o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretende alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Responderam os espíritos, envolve uma substância pavorosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Na Bíblia é descrito com o nome de corpo espiritual. Está na pergunta número 93 do Livro dos Espíritos. Vamos caminhar mais um pouco. Discorrendo sobre o momento da morte, assim o pregador diz, eu falei com você, nos referindo especificamente ao livro Eclesiastes. Então vamos lá. Discorrendo sobre o momento da morte, o pregador, que é quem redige o livro Eclesiastes, é do Antigo Testamento, ele diz, antes que se quebre o fio de prata, e se despedace o copo de ouro e o espírito volte para Deus, que o deu, vaidade a vaidade, tudo é vaidade. Ou seja, toma cuidado, porque rompeu o tal elo que nos liga ao corpo físico, acabou, morreu, não tem como voltar. Isso é exatamente o que nos ensina a doutrina espírita, sem mais de erro. Até explicamos sempre o que é a morte, que é a sensação do tronco encefálico, não responde mais, pode tirar os óculos, pelo menos para a ciência, para o espiritismo tem certos cuidados a tomar, e a gente responde muito a isso, que as pessoas querem saber, cremação pode, como é que pode, não pode fazer e tal, e essa pergunta é uma constante. Bem, vejamos, então, caminhando no Antigo Testamento, chamado fio de prata. Olha só, capítulo 22 de Mateus, 18, de onde? Do Evangelho segundo o Espiritismo. E depois as saídas dos caminhos de Jesus, numa parábola. E convidai para as bodas a todos quanto encontrarem. E os servos ajuntaram todos quanto encontraram. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Jesus relata as bodas do filho do rei. É o título. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste nupcial. E disse, amigo, como entraste até aqui sem a veste nupcial? Ele emudeceu. E o rei mandou que os servos o expulsassem. Por que isso Jesus usa a expressão de traje nupcial e não se referiu com o nome de perispírito? O nome não existia, Kardec não tinha nascido ainda, Jesus sabia. Mas ainda, caminhando, por que ele disse veste nupcial? Vamos insistir. Porque seriam os espíritos que não precisam mais na Terra, quando está com o perispírito puro e se apresentam lá, vão para realmente como se fosse um céu eterno. Tem muito trabalho, tem tudo. Mas numa época em que não tinha, obviamente, nem papel, não tinha nem lápis, nem caneta, discorrer mais sobre alguma coisa que era energia pura, Jesus não tinha como fazer. Então, ele disfarçou com o nome de veste nupcial. Claro
Ele mandou que chamasse qualquer um no meio da rua, vem para cá, para a boda do rei. Só que quando ele entrou na boda do rei, e ele mandou chamar todos quanto ele encontrasse em pleno trabalho, é claro que tinha um que não estava vestido com seu perispírito puro. Bom, a visão do corpo de Jesus. Agora nós passamos para um outro personagem. Por que o Espiritismo tocou nisso aí? Ou vamos ver essa parte primeiro? Não, vamos seguir essa ordem. Por que é que São Paulo conhecia mais do que qualquer dos apóstolos? Porque no capítulo 8, se não me engano, capítulo 8, dos Atos dos Apóstolos, embora em 3 lugares diferentes, até no capítulo 22 também, acontece o seguinte: ora, aconteceu que indo eu, no caso Saulo, já a caminho de Damasco, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz no céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi: quem és tu, Senhor? E disse: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Então São Paulo veio abismado, ele ia para matar mais uma pessoa, ele ia para matar Ananias. Ele já tinha morto Estevão, o primeiro mártir. E então, ao chegar lá, nas portas de Damasco, que hoje está em guerra, ele chega lá surpreso. Ao sol do meio-dia, Jesus aparece para ele. Na Bíblia, eu não trouxe, os senhores podem verificar pela gravação ou não, mas podem verificar, na Bíblia está claro, dizendo ao sol do meio-dia, todos viam, mas somente São Paulo via e ouvia e podia conversar com o Senhor. Os outros apenas viam. Ele dispensou os soldados, dispensou os escravos, tinha direito àquela ocasião. Ele cumpria fielmente o ensino que ele tinha aprendido. Afinal de contas, ele era um rabino-chefe, ou pelo menos ia ser o rabino-chefe, já era rabino. Então, em função disso, ele vê a quem ele estava perseguindo Jesus, e ele estava errado. Ele fica temporariamente cego, em função da luz de Jesus. Era tanta luz que ele ficou cego. Vai até Ananias, como o próprio Jesus disse para ele, Ananias cura, e ele então vai seguir a vida dele, agora aprendendo o serviço, tecendo tapetes, para então poder depois divulgar a doutrina como de fato ele fez. Só que São Paulo já tinha, depois disso, tem uma outra experiência extraordinária. Isso está escrito na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12. Começa a epístola dizendo assim: conheço um homem em Cristo, era ele mesmo, porque até começa um pouquinho antes, começa com uma frase que diz assim: sei que não devo exaltar-me, mas não deixarei de contar. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, aí ele diz, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é dado falar. Por que eu estou transferindo, entre aspas, e citando os trechos? É muito importante. O que São Paulo vai dizer agora, e que não sei por que escamoteiam essa verdade, claro que não é no centro espírita, mas aí fora. Ele não é São Paulo, não foi ele que fez o cristianismo, que os apóstolos em si não fizeram, foi ele mesmo que foi pregar por aí fora. Então veja. Ainda São Paulo ensina, agora, no caso, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15. Então, veja só. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Com que corpo virão? Porque primeiro, antes de eu ler ali, olha só para vocês, São Paulo vai caminhando. Jesus aparece para ele, citei Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Então, ele fica aparvalhado, fica cego, é curado, etc. Então, na verdade, São Paulo se interessa, porque ele depois saiu do corpo e viu que ele tinha um corpo igualzinho, ele viu Jesus vivo e viu Jesus morto. O corpo era diferente. A glória, a aparência podia ser a mesma, mas a glória era outra, a luz era outra. Então, aí São Paulo escreve. Eu gosto muito da Bíblia, então desculpe, mas eu vou me basear. O Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo não é da Bíblia? Ali dentro mesmo tem situações do Antigo Testamento. Então, vamos lá. Esse é do Novo Testamento. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Com que corpo virão?
semeia-se, quer dizer, joga-se, nasce, o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se corpo animal, este que eu estou vestindo, ressuscitará corpo espiritual. São Paulo é taxativo. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Taxativamente. Mas vem algo mais impressionante que passa despercebido. Notem. Conclui finalmente São Paulo. Agora digo isto, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Olha, São Paulo dizendo que o que ressuscita é o corpo espiritual, não é este corpo físico. Isso aí foi invenção de Constantino, no ano 325, infelizmente eu não tenho tempo para contar como é que foi toda a história, como ocorreu. Podemos falar por alto, que os evangelhos foram escritos depois do ano 65 ou 70, apenas os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, aqueles 3 evangelhos muito parecidos um com o outro. O de João depois do ano 96, e passou por inúmeras interpretações, mas quando chegou no concílio ecumênico de Niceia, em junho do ano 325, Constantino convocou, ele era um imperador muito sábio. Ele então convocou para onde? Ele convocou para Niceia. Dificilmente ele ia lá, mas ele ainda conseguiu 800 pessoas presentes, representantes, quase todos, das inúmeras seitas, chamadas gnósticas, que nem sempre o conteúdo de cada uma era igual, mas eram muitas. E ali, então, daquele encontro saiu um negócio chamado credo. Já ouviram falar no credo? Quem foi católico aqui certamente já lhe viu, né? Mas vamos lá, eu fui, até 1960 eu fui católico. Então vejam só, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, o qual foi crucificado, morto e sepultado, e vai por aí afora. Lá no final, ele diz assim, aí começam os dogmas, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição dos mortos, na vida eterna, amém. Querendo dizer, saiu os dogmas. Então, no momento que ele fala na ressurreição da carne como dogma, acabou. O que ressuscita é o corpo espiritual. Mas a igreja disse que não, ignorou São Paulo. Impressionante. Jesus foi o homem na face da terra que Jesus aparecia sistematicamente para ele, dizendo o que fazer. Aí eu vou para a Grécia, porque lá eu gosto de pregar, são homens cultos. Jesus apareceu para ele e disse, não vá. Mas ele disse, eu vou. Porque lá tem possibilidade, vai ser bom, Senhor. Ele foi, cá entre nós, numa expressão vulgar, quebrou a cara. Porque lá os gregos ficaram maravilhados quando ele recomendou a caridade, o perdão, a maravilha. Mas quando ele começou a falar de ressurreição, eles riram dele, zombaram, e São Paulo saiu de lá frustrado, sabendo que eu tenho que obedecer ao Senhor, porque ele sabe. Então São Paulo foi taxativo por quê? Porque ele viu um corpo espiritual do próprio Jesus, depois conversou com Jesus, ou então os Atos Apóstolos estão mentindo, e não estão. Embora que Emmanuel, num dos seus livros, A Caminho da Luz, Paulo e Estevão, ele diz que, na verdade, nas outras vezes, não foi Jesus que orientou, mas Estevão. Mas a primeira vez foi Jesus, porque ele mesmo se identificou. Isso, portanto, é a essência do cristianismo, o corpo espiritual. Se não fosse assim, esse livro Evolução em Dois Mundos não teria o seguinte, que eu leio para os senhores, não vou ler o livro, que eu não sou desse ponto. Olha aqui. Ele começa, no capítulo 2, corpo espiritual. No capítulo 3, evolução e corpo espiritual. No capítulo 4, automatismo e corpo espiritual. No 5º, células e corpo espiritual. Ou seja, todo ele vai ser escrito falando sobre o corpo espiritual. Por isso é tão difícil. Por isso existe um livro chamado Elucidário de Evolução em Dois Mundos, para que se possa entender. É um livro muito científico. Quem aqui já leu está de parabéns. Quem estudou, então, mais ainda. Então, estamos diante de algo maravilhoso. Aí, no capítulo 2 desse livro, André Luiz diz o seguinte, retrato do corpo mental. Para definirmos de alguma sorte o corpo mental, o corpo espiritual, é necessário dizer que ele não é reflexo do corpo físico,
Mas o corpo físico é que o reflete, tanto quanto ele. Corpo espiritual reflete o corpo mental que lhe preside a formação. É o que está escrito ali. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, o corpo físico o reflete. Tanto quanto ele próprio reflete o corpo espiritual, retratando em si mesmo o corpo mental que lhe preside a formação. Então, vejam só, é assim que funciona. Nós temos um corpo físico, mas esse corpo físico é reflexo do corpo espiritual, que nós estamos estudando. O corpo espiritual é reflexo do corpo mental, que está intimamente ligado ao espírito. Vejam, pergunta 88 do Livro dos Espíritos. Qual é a forma do espírito? A resposta: o espírito não tem corpo. Ele é um clarão, uma chama, mas ele não tem corpo. O corpo dele é o corpo espiritual. É através do corpo espiritual que o espírito se identifica. Sem o corpo, não há espírito sem corpo espiritual, assim como não há corpo espiritual sem espírito. Pode, eventualmente, estar afastado um do outro, mas o espírito, nós vamos ver, não consegue se identificar. Então, vejam bem, o que nós vamos estudar é reflexo do corpo mental, obedece ao comando da mente. Agora, vejam só, continua André Luiz. O corpo mental, assinalado experimentalmente por alguns estudiosos, é um inventório sutil da mente, e que, por agora, não podemos adiantar com mais amplitude de conceituação, além daquela descrita como tem sido apresentado pelos pesquisadores encarnados, e isso por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Então, quando ele diz isso, no mesmo capítulo, começando o capítulo 2, ele vai falar, logo em seguida, ele está falando que o perispírito é reflexo do corpo mental. Então, vamos devagarzinho. Agora, nós temos o espírito e o corpo mental juntos, é uma coisa só. E abaixo dele tem o perispírito, que é formado com matéria terrestre, mas ainda uma energia muito sutil, e que depois forma o corpo físico. É assim que nós somos. O corpo físico vai desaparecer, nós sabemos. Resta o corpo espiritual, mas ele tem propriedades extraordinárias, tem funções fantásticas. Os chakras, vocês já ouviram falar? Tem muita surpresa vindo por aí. Vamos tentar fazer o que for possível, o tempo não dá. Então, por que o senhor Allan Kardec chamou perispírito? Ele comparou, porque ele não tinha noção de uma, está recebendo dos espíritos, ele comparou como se fosse uma fruta, que tem a casca e tem o interior. Que o perispírito seria como um véu que encobre. Na verdade, mostra a doutrina espírita que não é assim. Existem as células do perispírito, que é formada por células que são especializadas. Então, nós temos no perispírito, no corpo espiritual, o modelo organizador biológico, ou os inúmeros nomes que tem. Ele tem funções do perispírito, os centros de força e as propriedades. Vamos caminhar mais um pouco. Quais são as funções do perispírito? Gente, eu podia fazer aqui, ou tentar fazer uma palestra que não fosse elucidativa, mas eu prefiro assim, eu tenho bastante idade para aproveitar o meu tempo para tentar passar alguma coisa que os senhores realmente aproveitem. E não para chegar aqui, tomar um passo e ir para casa. Sinceramente, de coração, eu prefiro passar. Pode ser, às vezes, um pouco cansativo para acompanhar, mas eu garanto que o proveito do espírito é muito grande. Então, nós temos a instrumental. Para que serve isso? Serve de instrumento do espírito para poder atuar sobre o corpo físico, permitindo a interação entre o mundo físico e o mundo espiritual. O que se quer dizer, então? Sem o perispírito, o que acontece? O espírito não pode jamais passar uma mensagem para alguém. Não tem, é sempre através do perispírito. Não poderá atuar numa reunião de materialização. Então, se alguém disser algum dia para os senhores que viu um espírito, aceite e sorria, porque ele não viu o espírito, ele viu o perispírito, porque o espírito ele não vai ver nunca. É um clarão, uma chama. Ele não tem forma. Né? Então, quando esse corpo físico, como está no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 5, que mostra, então, ali que existe nas paredes o gráfico das pessoas que reencarnar. Naquele gráfico, o que está lá?
o DNA do papai, o DNA da mamãe, vão entrar de que forma? O papai, através do espermatozoide, a mamãe, através do óvulo, que vai formar o ovo. Mas na hora da formação entra uma outra coisa, vamos dizer assim, a carga genética do espírito, que os senhores delicadamente chamam de karma. Mas essa palavra não existe na doutrina espírita. Mas vamos chamar de karma, porque os senhores conhecem assim, aquelas provas que o espírito vai passar a você, vai ter que reencarnar para casar com fulano. E as pessoas às vezes se surpreendem. Vocês lembram no livro Missionário da Luz, quando Segismundo vai reencarnar, o que acontece? Segismundo vai reencarnar, porque ele pede, passou por uma dificuldade muito grande, aí você vai reencarnar, ele pergunta então, com quem que eu vou reencarnar? Com Adelino. Não, Adelino eu não vou. O que é isso? Adelino não foi Adelino que me matou. Eu não vou, não. Isso meu irmão, você vai ser com Adelino. Mas, olha, ele me matou para roubar a mulher que eu amava. E me roubou o dinheiro também. Ele disse, então, meu irmão, a justiça divina funciona assim. Ele te matou, agora você vai ser filho dele. Ele não vai lembrar. Ah, ele não vai gostar de mim. Gostar de você como? Ele não vai ter a menor intuição, vai olhar para você pelo DNA do papai e mamãe, vai achar que é igualzinho. Não tem nada de contribuição espiritual, mas tem. E aí você vai nascer filho dele. Ele te roubou a mulher, que agora vai ser a sua mãe. A sua amada agora vai ser a sua mãe. E mais, ele te matou para roubar o dinheiro, mas agora ele vai morrer quando estiver cheio da grana, vai deixar tudo de volta para você. Você conhece justiça maior? O pobre do Sigismundo, não. Eu aceito, já vi que Deus é perfeito. Isso só pode acontecer por causa do instrumento, do perispírito. Como a justiça divina fica perfeita? Então, ela é individualizadora, porque olha, isso é uma impressão digital. Não existe outra igual no mundo. Não há duas impressões digitais iguais. Não há dois espíritos iguais. Cada um de nós está no estágio espiritual que lhe é próprio. Vamos entender isso. A função organizadora é notável no processo da reencarnação, porque ela é que vai organizar o que a pessoa está apta. O nosso karma pode ser muito pesado, se usando a expressão dos senhores, mas nessa vida eu só posso reencarnar para pagar uma parte, tudo eu não vou aguentar. E sustentadora, ela sustenta o corpo físico na formação e depois dela, através do alimento, onde a gente adquire o fluido vital, que passa do estado adulto até a morte. Então, ela se sustenta, mas de uma forma extraordinária, que nós vamos mostrar para os senhores. Nós também temos aquilo que nós determinamos centros de força, mas quem fez curso de passe aqui certamente tomou conhecimento dos principais centros, né? O coronário, o cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico. A gente sempre orienta. Alguns vamos incentivar. O genésico não precisa. Pode deixar, a gente orienta o pessoal nos muitos cursos de passe que a gente deu para as pessoas estarem preparadas, sabendo o que está recebendo. Não dá tempo de eu falar sobre isso, infelizmente. Agora, as propriedades. Só por aí nós já teríamos, em cada propriedade, a possibilidade de falar 2 ou 3 horas. Vejam só. Plasticidade. O que é plasticidade? Ele é plástico. Ele pode aumentar ou diminuir sob o comando da mente. Por isso ele nasce pequenininho e ele vai crescendo também. É um corpo de energia. Ele é comandado pela mente. Se nós amputamos o braço de uma pessoa, também nós tiramos o perispírito daquele lugar, porque não existe mais corpo físico. Tá? Então, quando se dá uma anestesia, expulsa o perispírito e aí, então, não se registra a dor. A plasticidade é isso. O espírito pode aumentar ou diminuir. Conheço tantos casos, até um bastante conhecido de um médium de minha proximidade. Ele é densidade. Qual é a densidade? Quem leu o André Luiz aqui? Nosso lar, pelo menos, que o André Luiz passava de uma parede para o lado para o outro, ficava olhando, achando graça dele passar. Como é que ele podia passar através da matéria? Porque ele agora tinha um corpo espiritual que é idêntico ao corpo físico, melhor dizendo, o corpo físico é idêntico ao corpo espiritual, mas agora ele está no corpo espiritual e acha engraçado que ele passe, mas passa, porque é uma energia. Aqui não estão, se eu ligar aqui uma televisão, não vai aparecer os canais aqui, não é uma energia passando? Isso acontece com uma descoberta notável da gente, que é o perispírito, corpo espiritual, modelo organizador missiológico, tem muitos nomes. A ponderabilidade, o que a gente diz com mais frequência? Que cada um de nós está no estágio que lhe é peculiar. Um espírito mais avançado desencarnou
o corpo espiritual dele vai levá-lo até o local onde ele está, e a mente dele está situada. Mas aquele indivíduo que ainda só pensa em coisas da terra, não quer saber nada disso, ele vai continuar em volta de nós. Nós chamamos esse de espíritos terra a terra, exatamente, porque não tem outro jeito. É assim que a gente se manifesta. Vamos mais. Luminosidade. Por que os senhores dizem que é um espírito de luz? Porque ele tem luminosidade. E aquele é um espírito sem luz, porque ele não tem luz ainda, é só isso, mas é uma propriedade dele. Ele pode se apresentar, ele não pode fingir isso aí. Mas o espírito superior pode apagar a luminosidade que ele tem e vir até nós. Pode. Mas ele vem porque ele tomou providências para isso, para preparar o modelo organizador biológico dele, ou perispírito ou corpo espiritual. A penetrabilidade é parecido com aquela situação de André Luiz que passa de um lado para o outro, com mais detalhes, mas podendo mostrar então que ele penetra o que ele quiser, porque ele não está sujeito às limitações da matéria. Os senhores sabem que aqui na Terra nós temos o nosso, vamos dizer assim, conhecimento de física que nos diz o seguinte, que nós temos, então, na física, a explicação de que dizer alfa, beta e gama. Os raios alfa penetram um pouquinho, mas não é muito. Os raios beta, já para retê-los, já precisa uma quantidade muito grande de madeira e outras coisas. Mas os raios gama, esses avançam por qualquer coisa, vai ser preciso concreto, ou então muitos elementos para evitar que ele vá a passar e eliminar a pessoa. Da mesma forma, a penetrabilidade é a capacidade que o raios gama tem de penetrar qualquer coisa, ele também tem a capacidade de penetrar qualquer coisa. Pode se tornar visível a visibilidade? Pode. Então, ao se tornar visível, ele diminui a vibração. E quem for médium, ou mesmo não sendo, pode ver aquela figura, e aí se explica as visões que se tem na Terra, e aparece com tanta frequência muitas pessoas. Mas nas médias é mais seguro. Permita-me, vou contar para vocês uma experiência. Houve um acidente em Petrópolis, serei breve. Peguei aquela pessoa, me pulou para ir ao Chico, fui até lá. Quando cheguei, apresentei ao Chico, depois eu me afastei um pouco, aí ele ficou conversando com as pessoas, eu fiquei assim uns 2, 3 metros abaixo, depois ele se afastou, o Chico me chamou. Disse para mim assim, quem é aquele padre que está ali com ele? Eu olhei, Chico, não estou vendo nada. Ah, não é padre não, é bispo lá. Na cabeça dele, aquele anel. Digo, Chico, não vejo padre nem bispo. Vai lá, fala com ele. Digo, Chico, ele é de Umbanda, eu acho que não tem nada disso não estou vendo. Disse, vai lá, quero saber, é raro vir um padre aqui. Bispo, então? É raro. Aí, eu fui lá para Hélio Eixo. Tem alguém, um parente do Hélio Eixo, pode levantar a mão. Hélio Eixo, eu cito porque o fato é autêntico, já relatei isso, escrevi. Bom, Hélio Eixo, eu sei que você está querendo vir aqui porque seu filho teve um acidente. Não veio mensagem. Mas agora o Chico está dizendo que tem um bispo aí abraçado com você, tem quase 2 metros de altura e está muito feliz. Aí as lágrimas corriam. Eu inocentemente disse, você está decepcionado com o Chico? Depois virá a mensagem, calma. Talvez, pode haver um engano, quem sabe? Mas ele virou para mim bruscamente e disse, calma, Gama, deixa eu me restabelecer. Eu digo, qual o problema? Eu fui abandonado no bispado em Petrópolis, na porta. Meu pai era bispo de Petrópolis. Ele tinha quase 2 metros de altura, deixa eu chorar por ele. Até hoje eu me emociono com essa cena, porque eu tive que voltar a pedir desculpa ao Chico. Confesso publicamente, claro. Eu duvidei de você. Eu disse, não, você não mentiu. Você não via nada, via? Eu disse, não. Então, você não mentiu, você falou a verdade. Então, meus irmãos, falamos de tangibilidade agora. Ora, visibilidade o Chico viu, eu não. Tangibilidade, ele pode ser tocado em determinadas circunstâncias. São as tais, vamos dizer assim, toques em que os espíritos aparecem, tocam em alguém, pode ser até materialização. A sensibilidade global. Quem não sabe que os espíritos se comunicam, e ele não vê porque ele tem olhos e boca, não, ele entende por todo o seu ser. Tá? É importantíssimo entender isso. A sensibilidade magnética também é aquela que permite que um espírito transmita a energia para outro, e até mesmo a própria psicografia.
Não vão tomar passe os senhores ali, é a sensibilidade magnética do médium que passa para os senhores. Os espíritos conseguem passar por esse intermédio. A expansibilidade é porque ele pode se expandir sob o comando da mente. Ele é o reflexo da mente, para mais ou para menos. Então, é expansibilidade, para aparecer na forma de uma criança ou na forma de um adulto, se for o caso. Quantas vezes uma criança que morreu bem depois se materializa ainda novo, um velhinho, muito velho, se manifesta, mas manifesta muito mais jovem. Por quê? Porque o perispírito obedece ao comando da mente. Bicorporeidade é quando a gente tem dois corpos, não, é quando o espírito se desdobra, fica ligado por aquele laço. Como eu posso provar isso? Conheceram o Santo Antônio? Aquelas que ainda não casaram, certamente vão levantar a mão. Acho que casaram também, fizeram uma praga para ele, para poder casar, essa historinha é contada. Então, veja só, Santo Antônio estava na Itália, pregando, mas o pai dele ia ser condenado num julgamento em Lisboa. Ele saiu do corpo, foi até lá, defendeu o pai, todo mundo viu, registrou em atas, o pai foi absolvido, ele voltou para a Espanha. Quando isso se tornou público, naquela época, gente, há séculos e séculos atrás, que ia demorar 15, 20 dias para chegar lá, por isso ele foi santificado. Por quê? Porque nós, quando saímos do corpo, tendo um médium por perto, e se ele for também capaz disso, então, através da expansão, através da bicorporeidade, então ele é visto. Kardec fala sobre isso, os chamados homens duplos, para quem quer estudar mais profundamente, no livro Obras Póstumas. Bom, ainda mais, e unicidade, só um, não há dois perispíritos iguais, e não pode substituir, é sempre o mesmo eternamente. Perenidade é a mesma coisa. Tudo que se grava hoje em dia, que os senhores gravam, não grava às vezes através de um pendrive, depois tira e leva para casa, ou então vai no HD do computador, está gravado lá. Olha, nós vamos ver, se tivermos tempo, como isso é importante, porque tudo que nós fazemos, de bom, de mal e do neutro, fica também registrado. Por que o neutro? Porque nós pagamos e erramos por pensamentos, palavras e obra. O pensamento é aparentemente neutro, mas está registrado lá. Pensou mal, está registrado lá. A mutabilidade, ele pode se mudar, aparentando ser outra pessoa. No mundo espiritual, isso é muito usado, enganando os restos encarnados. A capacidade refletora, cada um de nós reflete o estado espiritual que lhe é próprio. Como não? A gente tem pessoas que são essencialmente materialistas, tem pessoas que não são. Vocês, quando chegassem perto do Chico Xavier, ficavam maravilhados. A gente parece que ficava pequeno perto dele, era um negócio incrível. A gente queria interpelar sobre certas coisas. Ele, antes, já dizia para nós o que a gente ia perguntar e já citava o nome da gente, dos parentes da gente, que nem tinham sido apresentados a ele. Vamos lá. Bom, odor. Bom, quem não sabe que existe odor, não ouviu falar em materializações ou em outras modalidades em que há dor, médiuns de efeito físico, na casa espírita, quantas vezes acontece quando recebe um espírito que acabou de falecer, nem sabe que faleceu e às vezes vem com um odor horrível quando toma conhecimento do desencarne, porque ele ainda está muito ligado ao corpo físico em putrefação. E vocês não falam, os médiuns dizem isso, que em determinadas circunstâncias, eles sentem, quando recebe um espírito, um gelo danado. Esse também não sabe que desencarnou, está com o corpo físico refletindo, porque a mente dele ainda está ligada àqueles restos em decomposição. É a temperatura. Eu gostaria de falar sobre cada um desses, mas, infelizmente, não há tempo. O perispírito atua especialmente nas seguintes áreas ou fases: na evolução, memória, mediunidade, reencarnação, enfermidade, obsessão, rejuvenescimento ou moratória, anestesia, acupuntura, sexualidade e reencarnação. Como eu não tenho tempo, vou falar dos principais, porque realmente é muito interessante. Veja só, impossível não reconhecermos a importância do estudo do perispírito. Através do seu estudo, ficamos sabendo como ocorrem os diversos fenômenos físicos e mediúnicos no corpo humano, realizado através de suas funções, seus centros de força e suas propriedades. Deixa-me voltar aqui antes.
Na evolução, como é que ele faz? O que a espiritualidade nos diz? Vou no livro Evolução em Dois Mundos, está aqui. Poderia ler para vocês, está na página 212. O que diz lá? Que às vezes ainda os espíritos interferem no modelo organizador biológico para um espírito evoluir? Sim. Então, aquele não é espírito, ainda é um princípio inteligente, sofre uma transformação na outra encarnação daquele princípio inteligente, ele vai evoluindo até se transformar no espírito. O princípio inteligente sofre uma transformação e vira espírito. Está isso tranquilamente dentro da evolução, no livro Evolução, no livro de Kardec, que é o livro dos Espíritos. Na memória, nossa, que coisa linda, na memória tem um livro chamado O Início da Vida de Chico Xavier. Esse livro saiu agora, em primeira edição. Eu não tenho ele aqui, gostaria de ter trazido de Petrópolis para cá para mostrar as reportagens, entrevistas com o Chico em 1931. Claro que depois há outros estudos. Mas ali, ele nos mostra a capacidade da memória, que é algo excepcional. Tudo que nós fazemos, já toquei no assunto, de bom ou de mal, mesmo que seja um pensamento, está registrado no nosso perispírito, que às vezes, pelo pensamento, nós erramos, e erramos muito, e fingimos que não erramos. Então, tudo através da memória está registrado. Por isso é que pode uma pessoa bem dotada, vou assustar vocês, eu vi o Frei Boaventura pegar Marisa Enfingarde como médium. Ela nem sabia que era médium, e ele não tratava assim também, mas ela, hipnotizada, ela recuava até, primeiro antes do berço, depois até antes do túmulo, naqueles 9 meses. Antes ele não ia, porque senão ia contrariar os princípios dele. Vinha saber disso depois que ele virou bispo e morreu. Ele também agora já sabe como é que funciona. Através da mediunidade, como é que o Chico recebia meio paz? Porque ao perispírito de um entra no perispírito do outro. Não, eles se acoplam, não entra dentro da gente. Então, se eu sou médium de psicografia, o espírito não entra em mim. É a ligação mente a mente. Por isso que o espírito mais avançado pode estar à distância. Ora, eu vou pular a reencarnação, porque já dei uma ideia. Na enfermidade, como é que isso se manifesta? Gente, aquela programação que os senhores chamam karma, chega no ponto que explode. Quem é que provou isso agora? O espiritismo, não, a ciência. Não quero nem saber, porque por ignorância minha eu não sei. O nome dela, uma artista americana, que há um ano atrás extraiu os 2 seios. Por que ela extraiu? Porque a ciência humana determinou que ela tem todos os meios possíveis para ter um câncer no futuro. Então, tira para eu não ter problema do câncer. Ela fez isso, porque agora a ciência está ensinando o que o espiritismo já ensina desde 1857, que é uma programação, porque ela vai lá no DNA, encontra aquele gene que compromete. Isso no largo físico, do ponto de vista espiritual, funciona mais ou menos a mesma coisa, sem que a ciência hoje ainda aceite. Na obsessão também, é claro que é o corpo espiritual, mente a mente, que fica ali transmitindo coisas ruins, porque é a obsessão. E Jesus foi tão claro, expulsando os espíritos, né? Na acupuntura, quando eu projetar aqui uma mãozinha, vocês vão ver a linha de acupuntura. Na sexualidade, livro, lindos casos de Chico Xavier. Então, ali aparece o seguinte caso. Ele diz assim, quando pergunta a ele, se é possível saber alguma coisa sobre a sexualidade. E ele responde, então, dizendo o seguinte, que a sexualidade é programada, porque o espírito não tem sexo, mas ele tem uma personalidade essencialmente masculina ou uma personalidade essencialmente feminina. Em condições normais, ele desencarna dentro do sexo que mais lhe agrada. Ele reencarnou tantas vezes como homem que prefere vir como homem. Não é que o espírito tenha sexo, mas uma personalidade mais desse ou daquele sexo. Mas se ele é uma mulher, ele também prefere encarnar como tal. Como prova, porém, ele pode vir, é um espírito masculino, mas vem num corpo feminino, ele se sente um desconforto, não está bem, mas é assim que ele vai ficar, não tem jeito. Mas tem um outro caso em que a pessoa é encarnada, como resgate, abusou, destruiu lares, fez o que fez na vida passada, nessa ele vem, a doutrina é clara, em condições iversivas,
Quem manda isso, onde está tudo isso registrado? No perispírito. Então, meus irmãos, lembremos só o seguinte, nós tivemos na história do cristianismo um espírito que, esse espírito, em um momento de inferioridade, ele traiu Jesus. Foi? Hein, gente? Eu quero saber se o pessoal está acordado. Quem não sabe? Quem traiu Jesus? Então, Judas Iscariotes traiu Jesus. Mas depois, segundo a doutrina, ele terá voltado e resgatado esse erro dele como Joana d'Arc. Até mais alguém ditou aí. Então, veja só, estão percebendo. Então, ele já não deve mais nada, mas o resgate significa apenas que resgatou. Mas apagar dali não apaga, para toda a eternidade. Aí vocês vão nos livros espíritas, recebidos pelo próprio Chico, quando eles precisam ir até alguém que tem um karma muito grande, eles conseguem ver por que ele está assim, porque isso faz parte da evolução. Então, se nos dermos conta de tudo isso, olha que coisa extraordinária para nós mesmos orientarmos o nosso futuro na outra vida. Vamos começar coordenando e vigiando os nossos pensamentos, porque nós erramos por pensamentos, palavras e obras, sempre segue nessa ordem, por pensamentos, palavras e obras. Às vezes fica só no pensamento. Eu vou matar aquele cara que eu não gosto de jeito nenhum, já tive até com uma arma na mão, mas não tive coragem a ele. Diz Kardec, é porque você não quis. Se você tivesse certeza da impunidade, você ia fazer. Mas está gravado agora no perispírito, vai resgatar aquilo. Não é um crime, mas você se propôs para fazer, é algo que você precisa resgatar, vigiar o nosso pensamento. Jesus sabia disso, claro, por isso ele disse, vigiai e orai, para que não lhes aconteça coisa pior. Jesus sempre perfeito. Agora, eu digo, impossível não reconhecermos a importância do estudo do perispírito. Através do estudo, ficamos sabendo como ocorrem os diversos fenômenos físicos e mediúnicos no corpo humano, realizado através de suas funções, seus centros de força e suas propriedades. Então, como eu disse, a gente tem o espírito ali, o corpo mental está sempre junto, em que o corpo espiritual reflete o que se passa no corpo mental, claro, e o corpo físico é reflexo do corpo espiritual. Está claro? Me parece claro. Lá em cima, no ponto mais alto, eu coloquei assim, para poder dar uma ideia, espírito e corpo mental. Desce para o corpo espiritual, porque o corpo espiritual obedece ao comando da mente, portanto, está acima do corpo espiritual, e logo seguido o corpo físico. Nada foi dito para os senhores que não corresponda à realidade. A realidade, e nada foi dito sem citar antes ou depois, e o livro de onde eu tirei. Claro que tem muito mais coisas, livros sobre o corpo mental, etc. Mas 1 hora de palestra não dá mais para isso. A gente tem painéis marcados e tudo mais, mas aqui não foi possível apresentar. Eis aí através da câmera Kirlian, nas minhas pesquisas, com o Dr. Hernandes Guimarães Andrade. Aqui está o meu dedo, se eu puder colocar assim. Então, ali na ponta do meu dedo, eu coloquei uma planta. Como é o nome dessa planta, por favor, Maria? Essa planta aqui, coloquei na mão. Essa planta que tem fica caindo, samambaia. Eu coloquei uma folhinha de samambaia, um pedacinho que eu recortei. Então, aqui estão os modelos organizador biológico. Dentro do modelo organizador, ali não vê muito bem, não. Está vendo as pontas que servem de acupuntura e servem também para registro do corpo espiritual naquele ponto. Então, ele está em todo o corpo, não há dúvida. Cabe a nós, espírita, aprofundar esses estudos, esses conhecimentos, que pude, numa correria danada, passar para os senhores alguma coisa a mais. Certo, aqui no computador é melhor para ver, na transmissão não é tão bom. Mas aí, nós vemos então que, na verdade, aí temos a figura de Kardec, aí de André Luiz, e do Chico ainda muito novinho. Então, o que queremos dizer é lembrar para os nossos irmãos, quando nós estivermos fazendo um momento de reflexão sobre a nossa vida, se alguma coisa que nós pretendemos fazer,
algo posso sugerir. O que é? Os Espíritos nos disseram que nós estamos preparando o terreno para passar para o mundo de regeneração. Então, alguns irmãos estão sugerindo, eu entrei nessa onda também, vamos fazer da nossa casa um local de regeneração? Não vamos falar palavrões, não vamos comentar casos sinistros, não vamos ser pessimistas, não vamos falar só de violência ou de drogas, ou de tristezas, ou coisas que estão acontecendo. Jesus está no leme desse barco, gente, ele vai ao fundo de qualquer maneira. Deus vai chegar ao seu final muito bem, sem problema. Jesus sabe o que fez. Ele pode ensinar aquilo que aprendeu naquela época. Vamos para João capítulo 16. O que Jesus diz? Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não estáis preparados para suportar agora. No capítulo de João 14, ele diz, se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele enviará outro Consolador que ficará convosco para todo sempre. No mesmo capítulo, ele continua afirmando em mais um versículo. O que o Senhor nos ensinou, dizendo claramente assim, mais uma vez, repito, agora tudo junto. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não estáis preparados para suportar agora. Mas quando eu me for, eu pedirei ao Pai, e ele enviará outro Consolador que ficará convosco para todo sempre. O Espírito de verdade, que o homem não pode conhecer, mas que habita convosco. Ele vos lembrará todas as coisas e vos ensinará sobre tudo quanto vos tenho dito. Quem fez ensinar tudo de novo do cristianismo? O Espiritismo. O que o Espiritismo nos ensinou? A reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, como é que é o mundo espiritual, como é que é o resgate das nossas faltas. Não tem espíritozinho, anjo da guarda, colado com a gente, não. Eles existem, mas estão longe. Quando nós precisamos, eles chamam. Se eu vier aqui, não vai ficar eternamente ao lado de um espírito inferior, olhando as besteiras que ele faz e anotando. Não, nosso corpo espiritual é que faz isso. Nenhum de nós vai conseguir fugir da própria consciência. Joana de Ângeles diz assim, o homem é e deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Aquilo que ele cultiva e mantém no seu interior psíquico, isto constitui a sua essência e legitimidade. Esse tema, o corpo espiritual, é maravilhoso, mas o relógio, ele anda contra a gente. Por isso, desejando a todos muita felicidade nessa terra tão linda que é Cabo Frio, e que mesmo nessa época nos deixa encantados, peço a Jesus que abençoe a todos, que vivam em muita paz. Mas eu criei uma expressão que eu costumo dizer no programa de TV, que há 5 anos mantemos, e que eu deixo sempre para os nossos amigos que tiveram a paciência de nos ouvir. Embora, é do Chico Xavier, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Jesus abençoe a todos.